A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez ao qual o Senhor tem preparado nesse domingo para nós aprendemos a luz da palavra. Amém. Glórias a Deus. Nesse canal tudo se fez novo, ao qual o Senhor tem preparado em nossos corações. Nasceu no coração de Deus para os nossos corações. Amém. Nós conhecemos as Escrituras Sagradas. Porque eu costumo falar que em João capítulo, eu não deixo de citar esta palavra que em João capítulo 7, se eu não me engano, se eu não me engano, 5, versículo 7, versículo 5, capítulo 5, versículo 39, eu sempre esqueço desses versículos. Fala que examinais a Escritura porque julgais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Amém? Porque julgai nela ter a vida eterna, ela que nos traz a luz da palavra, a vida eterna. E nós estamos aqui mesmo, aleluia, para nós desfrutarmos desse reino, não material, mas esse reino espiritual, desse reino sublime, esse reino cheio de amor, né, que nos transcende, né, um sobrenatural. Amém? Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Quero agradecer desde já os irmãos e as irmãs que têm acompanhado, todas aquelas pessoas que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo. Amém? E nós estamos aqui para falar um pouco mais o nosso objetivo, meu irmão, minha irmã, é expandir o reino de Deus, alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrar o grande e poder amor de Deus para toda a humanidade. Amém? Este é o propósito. E vamos aqui então voltar naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Sobre João capítulo 3, nós estamos vendo a vida desse homem Nicodemos, a qual Nicodemos visita a Jesus, né? A visita que ele fez a Jesus transformou o coração de Nicodemos. Amém? Nós falamos muitas coisas que não vamos ler, mas havia entre homens, vamos ler aqui para o capítulo 1 para nós relembrarmos. Do capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Havia entre João capítulo 3, para quem precisa acompanhar a palavra de Deus, o Senhor já tem colocado em nossos corações já mensagens que o Senhor tem colocado em nosso coração. Após essa mensagem aqui, já tem outras no canal YouTube, né? Jackson, entra lá, Jackson Alves, YouTube, tudo se fez novo, para que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor já havia falado em nossos corações. Então, podem estar acompanhando. Então, vamos ler aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre da vinda da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, e a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, é isso que Jesus. Vamos até aqui, para ajuda pela leitura, né? Agora ajude Deus e a graça do Espírito Santo, para que possamos aqui compreender. Este é o que o Senhor Jesus tem a oferecer para cada um de nós, meu irmão e minha irmã, a salvação eterna das nossas almas. Amém? Ele também ofereceu para Nicodemos, para que Nicodemos participasse desse reino espiritual, desse reino sobrenatural, para que ele pudesse compreender as coisas concernentes do Senhor. Amém? E Nicodemos não compreendia as coisas que eram terrenas, ele sendo um príncipe, né? E nós falamos sobre tudo isso, ele sendo um grande membro influente, um dos grandes membros influentes ali do Sinédrio, um príncipe conhecido, um sumo sacerdote, que falamos todos sobre tudo isso, que levava a expiação, que fazia intercessão entre o povo e Deus, trazia o povo entre o povo e Deus, fazia uma ligação entre o povo e Deus,
e fazia expiação pelos pecados dele próprio e de todo o povo. Glórias a Deus. Então ele era uma autoridade ali do Sinédrio, falamos sobre o Sinédrio, né? Então ele tinha toda a autoridade. Mas Nicodemos, ele não tinha espiritualidade nenhuma. Amém? Nós falamos isso. Ele era totalmente destituído de toda a espiritualidade, irmão. Nós falamos que também que Jesus ele fala uma palavra maravilhosa em Mateus capítulo 5, versículo 33, fala que os pobres em espírito, pois deles reinarão, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, irmão. Exatamente Nicodemos está dentro dessa linhagem, esse contexto aqui, sendo ele pobre de espírito, irmão, destituído de toda a glória de Deus, como nós falamos. Então, Jesus está falando aqui de uma pobreza material, não uma pobreza não de uma pobreza material, mas sim de uma pobreza espiritual, né? Como nós falamos. E glórias a Deus. E uma coisa importante que Deus ele fala para Nicodemos que o nascer de novo, nós estávamos falando sobre a regeneração, glórias a Deus, falamos sobre isso, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre essa transformação que pode ser assim, visíveis dos olhos humanos, irmão. Glórias sobrenatural podem ser vistos, mas nós muitas vezes não podemos compreender nem entender aquilo, a origem, né, do sobrenatural de Deus, irmão. E falamos como o vento, falamos sobre isso, irmão. Falamos sobre o vento, como um vento, né? Glórias a Deus, a regeneração. Ninguém pode, sem ter esse nascimento espiritual, que vem pelo Espírito Santo de Deus, ninguém pode conhecer as coisas espirituais. Nós falamos também, né? Falamos, e aleluia. E nós sabemos que o vento, ele sopra onde quer, de modo soberano, assim também o poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode controlar, irmão, né? Nós não sabemos, ninguém sabe a origem, glórias a Deus, ou o destino do vento, em que direção que o vento vem, nós falamos, né? Ninguém sabe, ele vem repentino, sem nós esperarmos. Assim é o novo nascimento de Deus, pela misericórdia e pela sua graça. Nós vamos falar mais um pouco, mas todos sabem que ele existe, né? Todos sabem que o vento existe, que o vento causa efeito, mas não sabemos a origem. Assim também como o vento ele vem para destruir a tempestade, assim Jesus ele compara o vento do Espírito Santo, que nós queremos colocar aqui, que eu não tinha falado, é um vento construtivo, um vento que traz paz, traz renovação, restauração sobrenatural sobre as nossas vidas, traz o novo nascimento. Nós falamos muito sobre isso, irmão e minha irmã. E um detalhe importante, antes de nós darmos aqui continuidade, irmão, glórias a Deus, para nós falarmos um pouco mais sobre esse novo nascimento, é que, de fato, glória a Deus, ele fala aqui, em versículo 5, ele vai falando para Nicodemos, e ele fala, respondeu Jesus, diz que ele tinha um homem, Jesus ele fala que ele tinha que descer na água no Espírito. Aí Nicodemos não entendendo, como pode um homem sendo velho, porventura pode tornar nascer como um homem sendo velho, porventura pode voltar ao ventre da minha mãe e nascer novo? Não, ele falou, não é desse nascimento que Jesus está falando, biológico, natural, carnal, né? Nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, né? Mas da vontade de Deus, irmão. A graça vem pela vontade de Deus. Então, Jesus respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, eu quero falar um pouco mais, irmão, que o batismo nas águas, embora nós estávamos falando, quer dizer, no Testamento, na palavra de Deus, ele fala que ensina que alguém nasce de novo pela fé, glórias a Deus, e não pelo batismo. Vamos dizer, o batismo nós vamos falar sobre isso, um pouco importante,
falarmos o que aconteceu na minha vida particular para que eu possa passar essa experiência comigo. Estou falando comigo. Vamos pensar dessa maneira. Ele nasce, irmão, nós temos nascimento. Nós vamos descer as águas, nós estamos simbolizando uma fé que nós estamos colocando mostrando a nossa fé. É um símbolo de uma fé exterior, né? Porquanto esta fé está dentro do nosso coração. Nós vamos falar um pouco mais para que você possa entender. De uma maneira, nós estamos mostrando em público de uma fé que está dentro do nosso coração, no interior do nosso. Nós nascemos, glórias a Deus. Então, o batismo é um complemento, porque é uma ordenança do Senhor Jesus, que nós vamos falar sobre isso, mas o novo nascimento vem pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmão. Glórias a Deus. Se você recebe, louvado seja o nome santo. Se você tem o chamado para descer as águas, ali naquele momento você pode Jesus está visitando você. Então você está, Jesus está te chamando, Jesus está derramando a graça sobrenatural sobre a tua vida. Muitas vezes acontece no batismo, no dia do batismo, que é uma ordenança do Senhor, ao qual você vai descer as águas. Estou falando um batismo de água. Porque o próprio João ele fala, olha, eu venho para... Você conhece um batismo com água. Respondeu João, eu batizo com água. João capítulo 1, versículo 26. Com água, no meio de vós. Está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, da qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Essas coisas passarão. Tá? Então, vem um batismo que é batizado pelo fogo do Espírito Santo, sobrenatural sobre as nossas vidas, irmão. O nascer de novo, glórias a Deus. Então, irmão, eu penso assim, é necessário para esse segundo nascimento, irmão. Então, vamos dizer assim que, vamos falar um pouco aqui, o que nós podemos compreender sobre o batismo nas águas, é submergir uma pessoa na água, com certeza, né? Esse ato deve ser realizado por uma autoridade espiritual, glórias a Deus, amém? Então o batismo é uma ordenança de Jesus, um mandamento expresso na grande comissão. Nós podemos ver lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide ensinar todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é uma ordenança do Senhor Jesus. Por que nós estamos trazendo aqui? Porque nós estamos falando sobre a vida de Nicodemos. Então, Nicodemos, ele conhecia talvez o batismo de João Batista, não é? E agora que é preciso agora ele reconhecer o que? A mensagem, o poder da luz da palavra. É preciso ele conhecer agora o batismo e aceitá-lo para depois receber o batismo do Messias, não é? Ou seja, é preciso agora ele aceitar o batismo para receber o batismo o batismo do Espírito Santo. Então, talvez naquele momento que Jesus esteja conversando com Nicodemos, ele estava destituído de toda a espiritualidade, eles não estavam compreendendo as coisas concernentes do Senhor, porque era preciso Nicodemos nascer de novo, quer dizer, ele servia ao Senhor, mas ele era um homem assim religioso, vamos dizer assim, ele não tinha experiência nenhuma. Ele não tinha ele não tinha compreensão das coisas concernentes sobrenaturais de Deus, das coisas da experiência de Deus, o sobrenatural, como ele mesmo falou, porque ele foi à noite de Jesus, Rabi, sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, senão Deus não estiver com ele. Ele não fez uma pergunta, ele sabia sinais se Deus não quer, mas ele era uma pessoa destituída da glória de Deus. Nós falamos da vida de Nicodemos, era uma pessoa vazia, uma pessoa legalista, uma pessoa que não tinha uma experiência. Ele precisa nascer de novo e receber esse conhecimento, porque Jesus estava falando para ele do novo nascer, ele não estava compreendendo.
Então é o que acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos, porque nós temos que nascer do sobrenatural, nascer pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui, então ele fala que tem que ser as águas. Quem sabe aquele momento ele já estava recebendo, já a fé dele já estava sendo ativada, já estava sendo desenvolvida naquele momento. Quem sabe naquele momento ele já aceitou, ninguém, é um mistério. Ele recebeu o Senhor Jesus de todo o seu coração. Ali ele começou a compreender o poder e a virtude de Deus. Ele aceitou e ali, quando ele fala se aceitar, é preciso. Jesus fala que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Né? A água e o Espírito. Então ali talvez ele tinha recebido já ali o poder de Deus na vida dele. O Espírito Santo de Deus na vida dele. A visitação do sobrenatural e ele começou a compreender as coisas. E depois ele desceu as águas. Então, eu compreendo dessa maneira, irmão. Então, ele é uma ordenança do Senhor Jesus. Não é? Então, glórias a Deus. E através do quê? Através, é lógico que através do arrependimento. Lembra que Nicodemos, ele largou tudo aquele orgulho, toda aquela a sua posição, toda a sua reputação e foi a ter com Jesus à noite. E ali ele ouve, na medida que o Senhor Jesus falou com ele talvez, como Zaqueu, ele teve ali uma fé, despertou o arrependimento no coração dele, e a fé como condições de salvação, irmão. Ele recebeu a salvação, ele foi visitado por Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, transformou, ele teve esse poder sobrenatural, esse nascimento. Não sei como que é a vida de Nicodemos. O Senhor opera na vida de cada um como Ele quer, misteriosamente. A gente não podemos compreender, entender. E aí depois o batismo nas águas é mencionado como símbolo exterior da fé do interior do convertido. Entendeu? Símbolo do exterior da fé do interior do convertido. Quer dizer, a fé está nele, a salvação, ele recebeu a virtude e a graça de Deus. Agora ele sente a necessidade de descer as águas, de obedecer às ordenanças do Senhor Jesus. Amém? Não sei se os irmãos estão compreendendo agora, para que ele pudesse compreender. Aleluia. Então, nós podemos entender assim. E outra coisa que nós podemos colocar é que o batismo de João era com água, não é? Para a remissão dos pecados, ou seja, receber o perdão de Deus como símbolo do Senhor. E o batismo de Jesus seria no batismo do Espírito Santo, com fogo, porque encheria, né, a pessoa batizada dos dons celestes, irmão, do sobrenatural, né, e os purificaria, né, glórias a Deus, e se identificando totalmente com Cristo, os mesmos sentimentos ligados com o Senhor.